É este o meu mandamento, amai-vos como eu vos amei. É este o meu mandamento, amai-vos como eu vos amei. Começou a chover. Essa chuva representa a cura para milhões e milhões de plantas fracas e doentes devido à falta de água. Por isso, primeiro vamos agradecer. Oremos. Obrigado, Senhor. Estamos imensamente gratos por esta chuva abençoada. Para nós, seres humanos, ela representa alívio e promessa de mesa com alimentos suculentos e saudáveis, o que traz também saúde para todos e todas nós. Em nome de Jesus. Amém. Por outro lado, clamamos pela recuperação da saúde de milhões de pessoas por todo o mundo, dentre elas as que estão infectadas por uma das doenças que não tem remédio eficaz para ser combatida, a Covid-19. Diante disso, devemos nos perguntar: por que o coronavírus interrompeu nossa vida normal? Para responder essa pergunta, primeiro temos que entender o que é esse inimigo que estamos enfrentando. A Covid-19 é causada por um vírus que é um ser menor que a célula. Ele é, portanto, invisível para nossos olhos. Esse vírus, para se manter vivo, se alimenta das nossas células, deixando-nos doentes. É como os fungos parasitas que se grudam nas plantas e também as deixam doentes. O que sabemos hoje sobre o contágio? Podemos nos infectar de várias formas. Primeiro, pelo ar que respiramos, pois esse minúsculo vírus se mantém suspenso no ar por várias horas. Por isso, o uso correto de máscaras ajuda a evitar que o vírus chegue ao nosso nariz e boca, lugares em que ele começa a atacar nosso organismo. Segundo, o vírus pode ficar vivo em superfícies como mesas, cadeiras, celulares, maçanetas, dinheiro, por até 28 dias. Assim, se a gente tocar com a mão em um lugar onde o vírus está, podemos levá-lo ao nosso corpo. Devemos, portanto, ter muito cuidado. Não podemos pensar que a pandemia já acabou. Não vamos cometer os mesmos erros de países europeus. Eles relaxaram, pararam de se cuidar e agora estão enfrentando numerosos e alarmantes novas infecções e mortes. Aqui estamos apenas começando a diminuir o número de casos. Por isso, o nosso cuidado deve ser redobrado. O vírus não vai desaparecer em um passe de mágica. Enquanto não tivermos uma vacina eficaz, nunca podemos relaxar e pensar que estamos nos livrando do vírus. Ele está à espera em vários lugares. Traduzindo a realidade em números, de cada 100 pessoas infectadas, pelo menos 20 precisam de internação hospitalar. Dessas 100, pelo menos 5 precisam de UTI. E, infelizmente, no mínimo 2 pessoas falecem. De cada 100 mortes, 20 são de pessoas abaixo dos 60 anos de idade. Vejam, os números são assustadores. E a doença está presente em quase 100% dos municípios de nosso estado.
Como discípulo de Jesus Cristo, sinto-me na responsabilidade de ajudar a entender o que estamos vivendo no momento. Ao nos reunirmos em grupos, precisamos cuidar muito do nosso próximo, assim como Jesus nos ensinou no grande mandamento do amor: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Por exemplo, o distanciamento social e o uso de máscaras, medidas indispensáveis para garantir um mínimo de proteção. Aquele que não usa máscara e não respeita o distanciamento de 1,5 m, 2 metros, demonstra sua indiferença em relação ao próximo. Diante do ensinamento de Cristo, vale a pergunta: será que nossa consciência ficará tranquila, sabendo que alguém foi infectado e veio a óbito por nossa negligência? Somos impotentes diante da morte, mas podemos preveni-la, assim como destacou o reformador Lutero, enfrentando outra pandemia, a peste bubônica. Ele diz: pedirei a Deus que misericordiosamente nos proteja. Então vou fumigar, ajudar a purificar o ar, dar remédios e tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária, para não me contaminar e desta forma talvez me infectar e contagiar outros, e assim causar sua morte como resultado de minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me encontrará, e eu terei feito o que Ele esperava de mim. E por isso não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Até aqui. Além do embasamento bíblico, em minhas colocações de hoje procurei ler e me informar em dados reconhecidos pelos especialistas na área da saúde, médicos, infectologistas, cientistas e biólogos. Devemos diariamente buscar informações técnicas e científicas para cuidarmos tanto da nossa vida quanto da vida de nossos familiares, amigos, amigas e de todos os demais. Diante desse cenário preocupante, nossa igreja procurou e procura salvar o máximo de vidas possível. Por isso tivemos a preocupação em atender de forma virtual, por meio da internet, do telefone e do rádio, da melhor maneira. Ao retomarmos atividades presenciais de culto em nossas comunidades, conforme combinado em reunião paroquial, todos os protocolos devem ser cumpridos, baseado nos argumentos acima, a fim de evitarmos ao máximo a propagação do vírus entre nós. Quem quiser participar de celebrações deve entrar em contato com a diretoria de sua comunidade, para que o número de pessoas presentes não ultrapasse os limites estabelecidos por lei. É obrigatório o uso de máscaras, inclusive por parte das crianças, e também deve-se cumprir o distanciamento social. Peço a todos e todas que respeitem os protocolos, sem cumprimentos de mão e nem abraços. Isso vale também para comigo. É a melhor forma de nos protegermos. Por ser portador de doença cardiovascular, faço parte do grupo de risco. Peço que tenham empatia comigo e com minha família, para cuidarmos uns dos outros. Conforme orientação da nossa igreja através de carta de orientação para o retorno de atividades presenciais, é desrecomendada a participação nos cultos e encontros presenciais de pessoas pertencentes aos grupos de risco, conforme listado abaixo. Elas precisam
continuar sendo acompanhadas através de meios não presenciais, internet, rádio, telefone. Fazem parte do grupo de risco pessoas com mais de 60 anos, incluindo ministros, ministras, líderes comunitários e paroquiais, mulheres gestantes, pessoas diabéticas, pessoas hipertensas, pessoas com insuficiência renal crônica, pessoas com doença respiratória crônica, pessoas com doença cardiovascular, pessoas com imunidade baixa, pessoas em tratamento de câncer. Nesse sentido, é fundamental que cada um, como membro da ISLB, cobre de sua liderança a observação de todos os itens presentes nos protocolos. Voltando ao exemplo da chuva, infelizmente muitas plantas também não resistiram à seca e morreram. Por isso, devemos regar todos com cuidados para evitar que a doença tenha o mesmo efeito da seca. Amém. Ouçamos agora um hino. Pedimos às lideranças que encaminhem os protocolos preenchidos e assinados até o dia 27 de outubro, às 17 horas, para a Secretaria da Comunidade de São Pedro do Sul. Após esse envio, serão divulgados locais, datas e horários dos cultos. Permaneçam na paz de Deus. Amém.